Nós vamos ler todos os versículos dessa história narrada por Mateus, que é uma história linda, né? Que diz assim a palavra do Senhor: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhes respondeu palavras. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. A igreja vai repetir comigo o versículo número 28. Então lhe disse Jesus: desde aquele sua filha ficou sã. Vamos repetir novamente esse versículo, a parte B, irmãos? Vamos dizer assim: faça-se contigo como queres. Faça-se contigo como queres. Faça-se contigo como queres. Faça-se contigo como queres. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, essa história é simples, objetiva, uma história cheia de fé, uma história cheia de exemplos bons para as nossas vidas. Uma história de uma mulher convicta. A história de uma mulher determinada. A história de uma mulher decidida. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Decidida. E alguém poderia até pensar e dizer assim: pode vir alguma coisa boa lá das cercanias de Tiro e de Sidom? Pode vir alguém bom? Pode existir algum adorador lá de Tiro e de Sidom? Pode existir alguém que tenha convicção, ou alguém que tenha crença, ou alguém que acredite, alguém que tenha alguma decisão, que tome alguma atitude lá daquelas cercanias de Tiro e de Sidom? Só existia gentios, cananeus, pessoas que não conheciam Deus verdadeiramente, pessoas que tinham costumes diferentes, pessoas que tinham culturas diferentes, pessoas que não conheciam o verdadeiro Deus, o verdadeiro caminho. Poderia ter alguém com essa convicção lá de Tiro e de Sidom? Jesus sabia que tinha. Jesus, na sua onisciência, sabia que existia alguém com esta convicção, com esta fé, lá naquelas cercanias. Esta mulher estava passando por um problema gravíssimo. Quando se trata do espiritual, nós podemos ver um problema impossível aos nossos olhos. Quando nós temos um problema material, físico, um problema financeiro, nós olhamos para o problema e vemos que é difícil, mas a gente sabe que está à nossa altura. São coisas humanas, coisas que os humanos tratam, coisas que os humanos podem resolver, ainda que seja difícil, ainda que seja um problema insolúvel aos nossos olhos. Mas existe sempre uma esperança. Uma porta está fechada e a sua situação não está boa financeiramente, mas você tem a esperança que esta porta se abra, até pelo seu conhecimento, ou pelo seu currículo, pelas suas experiências. E quando nós estamos com um problema físico, enfermidades, a gente sempre tem uma esperança, e um médico resolver o nosso problema, porque há coisas que a medicina pode resolver
ela resolve. Mas quando se trata de um problema espiritual, aí a coisa pega. Porque o problema espiritual, só quem resolve ele para você é Deus. Só Deus resolve um problema espiritual. Somente Deus. Para nós que conhecemos a palavra, nós temos esperança. Para nós que conhecemos a palavra, nós usamos a nossa fé. Para nós que conhecemos a palavra, nós usamos a nossa convicção. Mas para quem não conhece, irmãos, é bem mais difícil. Para quem não conhece Deus, para quem não conhece a palavra de Deus, fica muito mais difícil. Esta mulher é uma mulher sinfinícia, uma mulher que não tinha os nossos costumes, quer dizer, os costumes do povo de Israel, porque nós também éramos gentios. Hoje nós somos igreja, mas nós também éramos semelhantes a esta mulher. Mas esta mulher não conhecia os costumes de Israel, não tinha fé que o povo de Israel era para ter, né? Não tinha, entre aspas, olhando pela ótica humana, mas aquela mulher tinha muito mais fé que o povo de Israel. Olhando pela ótica humana, aquela mulher não era para ter nenhuma convicção, nenhuma fé, nenhuma certeza, nenhuma esperança, porque ela não pertencia ao povo de Israel. Mas aquela mulher tinha tudo isso que o povo de Israel não tinha. Em que Deus esperava do seu povo e o seu povo não tinha. E Jesus, naquela época, exercendo o seu ministério terreno, faz muitos milagres, muitas maravilhas, que através da palavra nós conhecemos. Nós somos conhecedores dos milagres que Jesus fez. Muitos outros não foram escritos, porque não tinham condição de ser, por muitos que ele fez. Mas alguns foram escritos, foram deixados como experiência de fé para a nossa vida e de esperança para a nossa vida. E quando Jesus passa pelas cercanias de Tiro e de Sidom, Jesus passa exatamente porque Jesus sabia que existia alguém de fé naquele lugar. Jesus sabia que existia alguém adorador naquele lugar, mesmo sem conhecê-lo ainda, mas ouviu falar. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir. Aquela mulher certamente ouviu falar dos milagres de Jesus, que percorria por toda a região aquilo que Jesus fazia, as curas que Jesus operava, os milagres, tudo quanto Jesus fazia, a repercussão ia longe. E quem sabe aquela mulher ouviu falar assim, em que Jesus entrou em Gadara e liberta o gadareno, que se encontrava em um estado crítico, em um estado de penúria, em um estado caótico, onde a sua família já havia desprezado, porque não tinha mais o que fazer, não sabia mais o que fazer. Aquele moço possuído por uma legião estava agora sem poder, sem ter condição de dar paz à sociedade, de dar paz à sua família. Estava intranquilo e causando intranquilidade no meio do povo, perturbado, habitava dentro dos cemitérios, comia restos de defunto, cadáveres que estavam ali, né? E aquele moço se rasgava com pedras, perturbado, gritava de dia e de noite. E a fama também daquele moço percorreu, porque lá em Gadara ninguém tinha mais sossego, ninguém tinha mais paz. Aí Jesus resolve entrar em Gadara. Jesus decide entrar em Gadara. E quando Jesus entra em Gadara, se depara com aquele gadareno. Aquele espírito imundo não suporta a presença do Senhor, se rende aos pés de Jesus. Jesus o liberta, e de perturbador ele passou a ser pregador. A Bíblia diz que ele queria acompanhar Jesus. Jesus disse: fica, anuncia para os teus, seja exemplo neste lugar. Eu fiz um milagre na tua vida para que este povo veja, reconheça
situação adversa entrou na casa dela, ela pensou: a minha filha está miseravelmente endemoniada. E o que eu acho mais lindo disso tudo, sabe o que é, Sônia? É que essa mulher, ela soube detectar, ela soube entender que aquilo não era natural, irmãos, era algo sobrenatural, era algo que estava acontecendo, que os seus vizinhos não podiam fazer nada, a medicina não pôde ajudá-la, a sociedade, por mais que quisesse, não podia entender, compreender o que era aquilo na verdade. Aquela mulher teve uma percepção linda, espiritual, para entender que aquilo era demônio, era espírito maligno. Aquela mulher interpretou, irmãos, algo espiritual, sendo uma mulher cananeia, que habitava no meio de um povo ímpio, cruel, um povo que não entendia nada de espiritual. Aquela mulher começou a ver a sua situação se agravar, e certamente se lembrou: olha, se ele entra em Gadara e faz um milagre lá dentro de libertação, e aquele moço perturbado, horrivelmente endemoniado, ele fez uma linda obra ali. Imagine aqui que a minha filha está miseravelmente endemoniada, mas nem tanto quanto aquele moço. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aquela mulher, ela verbaliza a Jesus dizendo: a minha filha está miseravelmente endemoniada. Irmãos, miseravelmente é algo muito baixo, é algo muito caótico, é o último estado do ser humano. Essa palavra miseravelmente é o fundo do poço em que aquela moça estava. A Bíblia diz, queridos, que esta mulher, ela tem um grande problema dentro da sua casa, porque a área espiritual é um problema. Quem não entende sofre muito. Eu conheci uma mulher que passou, mulher de Deus, uma mulher crente, que passou um processo bem difícil com o seu filho, endemoniado dentro de casa, e ela não entendeu. Ela não soube discernir, não teve discernimento que o filho estava endemoniado. E ela leva para o psicólogo, ela leva para o psiquiatra, e ela começa a levar para os médicos. E os médicos enchem aquele moço de remédios, e aquele moço agora passa a ficar dopado, mas continua endemoniado, continua perturbado. E um certo dia o Senhor me deu uma revelação à noite, e o Senhor me enviava naquele lugar e dizia que aquela mulher estava sendo enganada. Aquela mulher não tinha nenhuma percepção para entender, queridos, que aquilo não era natural, normal, era demônios. E o Senhor me levou àquela cidade, e quando eu cheguei naquela cidade, eu me informei de uma irmã, e a irmã disse: olha, Betânia, aqui tem uma irmã desse estado que a senhora está falando. Eu disse: o Senhor me mandou aqui, querida, para fazer uma grande obra, para orar por este moço. E ela disse: é o filho de uma viúva. E quando eu cheguei, irmãos, na casa desta mulher, a situação adversa, aquele moço estava sentado na área, com o cabelo dessa altura, ó. Aquele moço estava com um prato de cachaça e maçãs, pedaços de maçãs cortados dentro. Ele comia com uma colher como se fosse um almoço, e nada acontecia. Ele comia, ele tomava, ele comia a cachaça, tomava com a colher, cheio de pedaços de maçãs dentro. E quando eu cheguei ali, que eu pisei o meu pé ali, irmãos, eu senti o peso, eu senti a situação degradante da vida daquele rapaz. E eu comecei a ver, meu Deus, e a minha alma chorava. E eu comecei a lembrar desta mulher cananeia, que teve o discernimento de entender que a filha estava miseravelmente endemoniada, mas esta mulher crente não teve o discernimento disso. E quando eu cheguei lá, perguntei a ela se estava tudo bem. Ela disse: não está tudo bem não, irmã. Na minha casa, o meu filho está doente, muito doente. Eu já não sei mais o que fazer. Tenho comprado tantos remédios para o meu filho. Está aqui, irmã. E mostrou-se uma pilha cheia de remédio, caixas e mais caixas de remédios. Ela disse: eu não tenho mais o que fazer. Já fiz vários empréstimos e eu não sei mais o que fazer. E eu disse para aquela mulher: amado, o que o teu filho tem é espiritual, tu não compreendes, tu não entendes. O inimigo cegou o entendimento daquela mulher, irmãos. E quando eu cheguei lá,
Aquele moço não olhava para mim, se levantou, pegou um mototáxi e foi embora. E ela disse: pronto, irmã, acabou a oportunidade agora da senhora orar pelo meu filho. Ele foi embora. E eu não sei a hora que ele chega. Ele não se suportou entrar aqui. E pegou o mototáxi e foi embora. E eu disse: para onde é que ele foi? Ela disse: para Açu. Esse lugar é depois de Açu. Foi embora para Açu. E disse que não sabia que hora chegava. E eu disse: Jesus, eu vim tão longe para orar por este moço, Senhor. E este moço some e desaparece, não sabe que hora vai chegar. Eu preciso ir embora, Senhor. Irmãos, mas de repente o Senhor me deu uma força, uma ousadia, um vigor. E eu disse: Jesus, pela fé, eu vou fazer uma oração daqui de onde eu estou. Por este moço, aonde ele estiver, ele vai receber a libertação. Porque eu não voltarei mais aqui, Senhor. Não voltarei. Irmãos, tudo que o Senhor quer de nós é uma determinação. É uma decisão nossa. Às vezes nós sofremos porque nós não somos decididos. Nós ficamos com o problema, nutrindo o problema, ficamos agoando o problema, ficamos passando a mão por cima do problema, e o problema se agravando, a situação ficando mais adversa, e a gente olhando para o problema e até com pena do problema. Você quer resolver? Nós não tomamos uma decisão. Aleluia. E eu chamei aquela mãe, chamei aquela irmã que foi comigo, conhecida dela. Entramos para dentro de um quarto e eu disse: Jesus, eu vou usar a minha fé, a fé dessas mulheres que estão aqui, e quero orar agora, Senhor. Aonde aquele moço está? Aonde ele está indo? Liberta ele agora, Senhor. Começamos a repreender o inimigo, começamos a clamar por libertação. Que no nome de Jesus seja liberto. Irmãos, ele estava chegando em Açu, quando ele tomou assim um chupapo, quando o inimigo saiu da vida dele, ele deu um chupapo, pegou no ombro do mototáxi e disse: aonde eu estou? E o rapaz disse: nós estamos indo para Açu. E ele disse: volte agora. Fazia tempo que ele não chamava um decreto chamava Mutu. Ele tinha maior carinho, era filho único, tinha maior carinho pela mãe, cheirava aquela mãe, abraçava, mas fazia tempos que ele não fazia isso. Ele só chamava você, tu, né? E ele entrava para dentro de um quarto, segundo ela me disse, que ele conversava com o espírito maligno. Segundo eles, ele era o pai dele, que já havia morrido. Irmãos, e de repente nós estávamos oramos por ela. E com um pouco de tempo, chega o rapaz na porta. Aquele rapaz chega correndo, abraça aquela mãe, chama de mãe, se alegra com a mãe, chora agarradinho com a mãe. E a mãe manda ele cortar o cabelo. E quando nós saímos de lá, irmãos, aquele moço já parecia como gente. Era um moço de 17 anos de idade, mas estava parecendo um bicho. E a mãe dizia assim para mim: Betânia, como isso pode ter acontecido? Eu sou uma mulher de Deus, mas eu não compreendi que isso fosse demônio. O inimigo, irmãos, pode enganar aquela mulher o tempo inteiro, porque ele surtava, mas de repente ele voltava ao normal. Ele estava no normal dele, daqui a pouco ele surtava novamente. E ela pensou: isso é loucura, só pode ser loucura. E ela não percebeu, mas esta mulher, irmãos, ela percebeu, ela discerniu, ela disse: é demônio e ninguém pode me ajudar. Mas ela ouviu falar que Jesus passava pelas cercanias de Tiro e de Sidom. Preste atenção, Jesus não foi na casa da cananeia, Jesus não bateu na porta da cananeia, Jesus não passou na rua da cananeia. Jesus passou pelos termos de Tiro e de Sidom. E aquela mulher ouviu falar, já acreditava, já existia fé no coração daquela mulher. Foi uma oportunidade que Jesus estava dando àquela gente para mostrar para os seus discípulos a diferença de quem é e quem não é, de quem sente e quem não sente, de quem tem determinação e de quem não tem. Jesus passa
das cercanias, e aquela mulher, ela rompe a fronteira cultural e religiosa. E isso é lindo demais, irmão. Porque ela tinha sua própria religião, que proibia ela fazer este tipo de coisa, correr atrás de Jesus, aonde ninguém queria saber, aonde ninguém acreditava. Ela tinha os seus deuses, ela fazia os seus rituais, a sua cultura era totalmente diferenciada, e aquela mulher podia ser morta, apedrejada, mas ela tinha um problema. Ela estava dizendo: problema, você fique aí, que eu preciso procurar solução para você. Quantas vezes nós temos um problema e a gente agarra o problema e fica com o problema, e a gente quer resolver o problema, mas a gente não toma uma decisão para resolver ele, e aí ele vai se agravando, se agravando, se agravando, e chega a um estado tão degradante que você não sabe mais o que fazer. E por você não saber mais o que fazer, aí você quer lavar as mãos, você quer lançar fora o problema, você quer colocar nas costas dos outros, você quer lançar fora, você quer se ver livre do problema, né? Mas o problema está na tua casa, ou está na sua vida, ou na vida de quem você ama, e veio para que você desperte, acorde e resolva o problema. Tem duas pessoas que podem resolver este problema dentro da sua casa: Jesus e você. Você e Jesus. Primeiro você. Porque Jesus só faz quando a gente toma decisão. Jesus só faz quando a gente decide. Jesus está perguntando: já tomou a decisão? Eu sou Deus para fazer. Tenho o poder para fazer. Eu quero fazer. Você quer que eu faça? Tem pessoas em uma mente tão fechada que diz assim: Jesus sabe que eu tenho um problema, se ele quiser resolver, ele entra aqui e resolve. Assim não é assim não, concepção errada. Jesus sabe o que eu estou passando, não precisa nem ir lá. Não é assim não, irmãos. Jesus sabe o que você está passando, e você também sabe o que você está passando. Você quer que o problema seja resolvido? Jesus quer. Você quer? Então se levanta, toma uma decisão. Acha! Reaja! Eu costumo dizer, irmãos, que Jesus não coloca mau costume em ninguém. Jesus não coloca mau costumes em ninguém. A gente coloca os nossos filhos e cria muito mal criados. Muito. O que eu passei, não quero que meu filho passe. Vai passar. O que eu sofri, não quero que meu filho sofra. Vai ter que sofrer. Porque somente sofrimentos ensina e capacita, traz experiência. Viu? Somente sofrimento nos traz maturidade. Não passa com a mão por cima, nem deixa ele agarrado na tua saia, não. Jesus vai tratá-los e você vai somente ajudá-lo. Ajudar em oração. Somente ajudá-los. Essa mulher não queria que a filha passasse por isso. Nós queremos que os nossos filhos passem por essas situações, mas passa. Essa mulher não queria, mas estava passando. O sofrimento dessa mulher foi para destruí-la. O sofrimento da filha dessa mulher foi para derrotá-las. O sofrimento que essa mulher estava passando, as incompreensões, as humilhações, foi para ela ficar acabada, cabisbaixa. Tudo acabou, tudo está destruído. Se ela quisesse, era, mas ela não quis, se fosse. A situação veio para destruir. A situação veio para acabar. A situação veio para envergonhar. A situação veio para deixar você sem saída. A situação veio para deixar você dentro de 4 paredes. A situação veio para deixar você depressivo. A situação veio para deixar você arrasado. Mas Jesus está dizendo: não queira não. Não aceita não. Não se conforma não. Porque eu sou
pelo Senhor. Não nos deixa no chão. Deixa, é só a gente querer. Agora, se a gente não quiser, não tem nem tornado que deixa a gente no chão. Quanto mais é o contrário, viu? Às vezes Deus permite para a gente amadurecer da experiência, adquirir conhecimento. Aí a gente se entrega e cai logo no chão antes do vento derrubar. Aí lá a gente fica mesmo, porque Jesus só faz com quem quer, com quem tem decisões. O problema não veio para deixar você dessa forma, não. É você que se entrega para ficar dessa forma. Imagina se ela não passa por problema, não. Se eu fosse falar meus problemas, você chorava, sair daqui chorando. Mas eu não vim aqui para lhe contar os meus problemas, nem para lhe falar deles. Porque deles cuida eu e Jesus. Esta mulher estava enfrentando um estado tão tenebroso que a casa dela agora estava conhecida como a casa da mulher que tem uma filha endemoniada. Olha ali, a casa da mulher que a filha endemoniada. Irmãos, isso não é vida para ninguém. A sua casa ser taxada como a casa do drogado, a casa do maconheiro, a casa da prostituta. Ei, a tua casa tem dono, mulher. Desce, coma. Não deixa Satanás em tudo na tua casa, não. Como ele quer e tem desejo, não. A casa do drogado, não. A casa do missionário, a casa da prostituta, não. A casa da mulher de Deus. Desce, toma uma decisão. Que Jesus quer fazer milagres dentro da tua casa. A gente se entrega demais pelos problemas, irmãos, e ficamos potencializando o problema, dando potência a ele. Às vezes o problema vem e é tão fácil ir embora, mas a gente potencializa que ele fica potente dentro da nossa casa e não quer sair mais, não. E o diabo, ele se aproveita, ele é um aproveitador das nossas debilidades. Ele se aproveita das nossas situações adversas. Ele se aproveita da sua condição de que você está hoje, né? E aí, insensível demais pelas lutas que está passando, ele vem e investe com força na tua vida. Aí você começa a pensar: eu não sou nada mesmo, ninguém me vê, ninguém me ajuda, eu vou parar por um tempo. Aquela mulher não tinha ninguém para ajudar ela, não tinha ninguém para ver ela, a não ser vendo por uma ótica humana contrária. A casa da mulher da filha perturbada, a casa da endemoniada, a casa da mulher que está sem paz, sem sossego, porque a sua filha não dá paz para ninguém. Mas aquela mulher, espera aí, Jesus está passando pelas cercanias de Tiro e Sidom, eu vou procurá-lo. Cultura diferenciada, religião diferenciada, mas ela disse: eu preciso romper a cultura. Nós precisamos romper os obstáculos, viu? São muitos sobre as nossas vidas e não são fáceis, mas nós precisamos rompê-los. Nós temos que andar rompendo em fé, passando pelas dificuldades, adorando, bendizendo, exaltando, clamando ao Senhor, e só assim você encontra forças para você se manter de pé. Aleluia. Essa mulher sai correndo atrás e gritando, literalmente clamando, clamando, irmãos, literalmente. Ela clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Com quem que aquela mulher aprendeu, hein? Com quem que aquela mulher aprendeu? Aquela mulher reconheceu o senhorio de Deus. Jesus, filho de Davi, reconheceu que Jesus era o Messias prometido, reconheceu que era o filho de Davi, reconheceu que era aquele que havia de vir e veio e já estava exercendo o seu ministério. Reconheceu, irmão: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de minha filha, está miseravelmente endemoniada. Ela estava dizendo: vou dizer o meu problema para ele, porque ele já sabe, mas ele vai ficar sabendo que é muito mais grave. São coisas insolúveis, problemas difíceis por demais. Por demais. O problema só existe porque você existe. Você não pode deixar de viver por causa do teu problema. Ai, mas eu não estou nem mais vivendo, porque o problema não está deixando eu viver. Você precisa viver para que o problema seja resolvido. Você precisa respirar para
que o problema perca a sua potencialidade. Você precisa ver o problema de forma diferente. Porque existem pessoas que veem o problema, irmãos, como um gigante vivo dentro da sua casa. E você vai fazendo como o povo de Israel, vai dando um passo para trás todas as vezes que o gigante se apresenta. O povo de Israel fazia assim. Estava lá em fileiras para lutar contra Golias. E todas as vezes que Golias vinha e gritava, dava o brado dele lá, aí o povo a um passo para trás, retroagia, e ele ia ganhando espaço, ele ia ganhando terreno, ele ia tomando os limites de Israel, e vai se aproximando. É tanto que quando Davi chega lá, ele ouve quando alguns dizem assim: vixe, aquele que subiu por quê? Subiu porque encontrou espaço. Ele só subiu porque encontrou espaço. Na proporção que os passos do povo ia retrocedendo, ele foi avançando. Nós não podemos dar espaço para os problemas, irmãos. Problemas existem, e eu não quero tirar da sua mente que os problemas não existem, são fantasmas. Não são fantasmas, eles existem. Mas existe um Deus também na tua vida que resolve problemas e que você não pode potencializá-los, você tem que resolvê-los. Existem pessoas mas tão covardes, que olha, tira o problema todo dentro de casa, viver com um problema e ter um jogo de cintura, e ainda tem a coragem de dizer: aqui tem que ter jogo de cintura para lidar com os problemas. Até quando? O problema precisa ser resolvido, porque tem outros aí para virem. Quem está vivo não está isento de passar problemas. Vem problemas de tudo quanto é modelo, vem problemas de tudo quanto é jeito, e às vezes um não espera o outro ir embora, não é? Chega tudo de uma vez, aí você diz: parece que soprou os 4 ventos dos 4 cantos da terra e vem ao meu favor. Não, veio o contrário a você. O vento de Deus só vem depois, que vem tirando os contrários. O vento de Deus, ele vem a favor, depois o vento contrário, tirando o que está contrário e trazendo a seu favor. Mas existem problemas que não esperam outros saírem, chegam, se acumulam e se aglomeram e fica ali tudo entrelaçado na sua vida, e você fica dentro de 4 paredes sem saber o que fazer. Mas eu acho lindo que essa mulher dá uma lição de moral em nossas vidas, uma lição de fé, uma lição de caráter, né? Uma lição, queridos, de uma mulher de um caráter polido, uma mulher de uma fé verdadeira, de uma fé intacta, de uma confiança intacta diante de Deus. Grita! E Jesus silencia. Alguns dizem assim, e eu não vou dizer que isso é errado, cada um tem a sua própria concepção. Jesus estava provando a fé daquela mulher. Olha, irmãos, uma mulher que era cananeia, vinha correndo lá das suas terras, arriscando a sua vida, correndo e gritando, reconhecendo o senhorio de Deus. Ainda tem que ser provada a sua fé? Eu não vejo começar. Jesus silencia, porque Jesus agora queria dar uma lição de fé aos seus discípulos e a todos que lhe ladeava. Jesus estava querendo dar espaço para aquela mulher clamar, para aquela mulher adorar, para aquela mulher falar, para aquela mulher se externar, para aquela mulher receber o que veio buscar. E quem tivesse ali aprender com uma cananeia o que muitos que eram de Israel ainda não sabia fazer. Porque a verdade, irmãos, é que nós estamos dentro da igreja, andamos com a Bíblia na mão a vida inteira, vivemos uma religiosidade tremenda, né? Ocupamos um banco os nossos anos de nossa vida todinha e carregamos um problemão bem grandão. Aí vem outro que está lá na idolatria, que está lá no mundo, aí usa a fé e recebe. E a gente aqui dentro com um problemão bem grandão, aí chega uma ímpia, pé preto, né? Não é mais nem roxo. Aí diz: recebi uma vitória, acreditei que Jesus podia, e Jesus fez. A fé lhe dá o privilégio de você receber a bênção, resolver o problema. Aí você fica sem
porque não está em movimento. Você sabia que para o povo de Israel entrar dentro de Jericó não dependia deles totalmente, só dependia de Deus, porque somente Deus derrubou aquelas muralhas que eram verdadeiras fortalezas. Aquele povo não podia entrar nunca ali dentro, nunca, nem que tivesse ferramentas, todo tipo de ferramentas para quebrar aquelas muralhas, ainda não podia derrubá-las. Somente Deus podia derrubar para eles. Mas o Senhor deu a eles com a cara para cima, desocupados, braços cruzados. Não, o Senhor disse: eu vou fazer, eu vou entregar nas vossas mãos. Aí se levantem, rodeiem, marchem, gritem, façam, entrem em movimento, façam o que vocês podem fazer. Aí o povo foi rodear as muralhas, só rodear, 6 dias rodeava, 7 dias rodeava 7 vezes. E desde quando rodear uma muralha, derruba elas. Desde quando? Sabe o que é que Jeová estava fazendo? Movimentando a fé. Você quer vitória, meu filho? Desça! Você quer vitória? Entra no jejum, faz uma campanha, desce pela madrugada, renuncia ao sono, vai para o matutino, procura consagração, deixa de preguiça e entra em movimento. Que o impossível Deus vai fazer. Deus estava fazendo? Dizendo: eu não dou vitória preguiçoso não, meu filho. Vai ficar ninguém de guerreiro aí debaixo de tenda não. Se levanta, vai rodear as muralhas. Não pode derrubar elas, eu derrubo vocês. Agora rodear vocês podem, vocês têm perna para rodear. Rodeia, movimenta a fé. Primeiro dia não viram nada. Ah, meu Deus, que negócio é esse? Rodeamos tanto, não vimos nada. Rodeia de novo. Segundo dia, rodeia novamente. Rodeia o terceiro. Mas Josué, que negócio é esse, meu filho? A gente não vê nada. Não é para ver mesmo não, meu filho. Antes da hora, vocês vão ver na hora. Para de expectativa, de ansiedade. Tem gente que faz uma campanha, não termina ela, porque a ansiedade não deixa. Mas o primeiro dia piora, o terceiro dia piora mais ainda, o quarto dia está piorando. Foi só eu começar a orar que as coisas piorou. Eu vou parar com isso. E para, irmão, para com isso, crente. Usa a tua fé e vai até o fim. Josué, a gente não viu nem se trincando ainda. Como é que vai cair, Josué? Hoje é o 5º dia, meu filho, amanhã é o 6º. Nem trincou ainda, Josué. Pare de olhar, pare de expectativa. Deus mandou rodear, é a nossa parte. Faça somente o que Deus mandou, deixa o resto com Ele. Deixa com Ele. Deus deixa a gente nessas expectativas, viu? Deixa a gente moer essa ansiedade e retirar ela da nossa vida. Porque ele manda a gente fazer e não diz quando vai acontecer, não. Ele disse a Josué: no 7º dia eu vou derrubar elas. No 7º dia, quando terminar tudo, aí vocês vão ver. Aí o que é que eu vou fazer? Rodeia aí. No 7º dia, 7 voltas. Eu devia ser que no 8º dia Deus não desse uma ordem. No 9º, no 10º. Ele é quem manda, ele é quem coordena, ele é quem dá as ordens, né? Jeová podia mudar a situação. Mas esta mulher, ela se comporta de forma linda. Jesus, filho de Davi, tem compaixão da minha casa. Chega, Senhor, na minha casa. Aí Jesus silencia. E eu acho interessante que os discípulos têm uma facilidade de pedir contrário. Que eu fico vendo que tem crente semelhante aos discípulos. Senhor, essa irmã vive chorando aí, Senhor. Cala ela. Senhor, vira nessa irmã, Senhor. É pedir oração, Senhor. Fecha a boca dela. Misericórdia. Mano, esse irmão chora demais. Misericórdia, Jesus. Enxuga logo as lágrimas dele. Pede para Jesus resolver o problema. Pede para Jesus chegar resolvendo. Os discípulos tinham facilidade em pedir contrário, irmão. Tem pessoas que têm facilidade em pedir contrário. Em vez de pedir a favor, pede contrário. Você já viu a oração contrária?
Eu já vi uma oração contrária. Já vi até crente orando contrário. Misericórdia, Jesus. Reconhece essa oração, Jesus. Não deixa eu chegar no teto, não, Jeová. Põe por terra. Esquece que não está no centro de macumba, irmão, para pedir contrário. Dentro do centro de macumba é que se pede contrário. Aqui dentro se pede a favor. A favor. Se pede benefício. Se pede um benefício. Os discípulos diziam assim: Senhor, despede-a, vem correndo atrás. Não quis nem pedir para Jesus pelo menos ouvi-la. Ouve ela, Senhor. Senhor, faz alguma coisa por ela, não. Despede-a, manda embora. Manda voltar, Senhor. Ela vem correndo atrás, gritando aí. Sabe o que ele está dizendo? Isso é uma vergonha. Essa mulher aí, ó, vem gritar aqui atrás da gente. Nós somos homens. Os homens naquela época tinham uma vergonha de mulher que não acabava mais. As mulheres eram vergonha para eles, né? E uma saía correndo atrás e não. Manda que ela volte! Aí o mestre parou e ouviu. Mas primeiro ele disse: eu não vi, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Alguém tem isso como uma humilhação para aquela mulher? Foi não. Sabe o que Jesus estava dizendo para aquela multidão que lhe ladeava? Que sempre uma multidão ladeava ele? Para aquela multidão que acompanhava, para os discípulos que estavam ali grudados e praticamente não aprendiam quase nada com ele. Nunca viram Jesus despedir alguém de mãos vazias, mas deixavam pedindo para isso acontecer. Eu não vim, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabe o que Jesus estava dizendo, igreja? Eu vim para este povo aqui, ó. Eu vim para esses perdidos aqui, ó. Estavam perdidos, destituídos da glória de Deus. Eu vim para eles. Sabe o que Jesus estava dizendo? Estava relembrando o que veio e que poucos quiseram aceitar, poucos quiseram recebê-lo, poucos quiseram reconhecer. Jesus estava lembrando isso. Eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio lembrando a eles que veio cumprir uma promessa, reatar uma promessa, trazer uma aliança, reatar a aliança, a promessa. Veio colocar a promessa novamente com elo com o Pai. Veio fazer elo entre o Pai e a aliança, a promessa e a promessa com o Pai. Ele estava mostrando isso para aquela mulher e para todos os discípulos. Aí a mulher disse: dobra o joelho e adora. Adora literalmente diz: Senhor, socorre-me. Socorre-me. Eu sei que viesse desse povo aqui, ó, mas eu preciso de socorro. Sabe o que eu vejo, queridos? Que há problemas em nossas vidas que nós enfrentamos. A maioria deles, eles nos deixam mais juntinho de Jesus. Ele nos deixa mais cheio de fé. Ele nos deixa mais cheio de esperança. Eu já passei por problemas na minha vida tão graves que eu disse: Jesus, eu não vou escapar dessa. E se eu escapar, só tu tem misericórdia das sequelas. Mas muito pelo contrário, passei pelos problemas, lutando. E quando terminou o problema, eu estava com muito mais fé. Eu tinha muito mais coragem, muito mais experiência, muito mais desejo de servir a Jesus. Muito mais determinação do que eu tinha antes. Então eu agradeço a Deus pelos problemas que eu tenho passado. Porque existem pessoas que têm problemas, irmãos, com algo tão maléfico, tão maldito, que amaldiçoa, espragueja. Mas deixa eu te dizer uma coisa: essa mulher, ela usou a fé que alguém nunca imaginou que ela tivesse. Ela usou a fé semelhante a uma mulher sunamita que deixou o filho lá morto. Olha que problema! A filha daquela mulher deixava endemoniada, mas o filho da sunamita estava morto. Ela pega o problema, sobe com ele no quarto do Eliseu, deixa lá na cama, fecha a
Fique aí. Morreu. Só lágrimas. Mas não desespero. Vou resolver o problema. E saiu para resolver o problema. E resolveu o problema. Se aquela mulher não tivesse tomado essa decisão, ela tinha sepultado o seu filho, ia ficar uma mulher cheia de traumas. Cheia de traumas, ora. Deus me dá um filho que eu não tinha e depois leva. Eu vou acreditar mais em quê? A minha fé vai ser firmada em quê? Se eu não tinha, Ele promete me dar, eu me alegro, amo. E depois Ele leva. Era apenas uma adolescente. Se ela não tivesse tomado a decisão, ela teria ficado sem filho. Sabe qual o problema que nós não vemos os milagres hoje? Sabe qual é o maior problema nosso? É que quando alguém está doente muito grave, outros já estão fazendo o plano funeral. Caixão está caro demais. Velório, misericórdia. Olha, está muito caro. Vou logo fazer o plano funeral. Eu vou falar uma verdade para vocês. Não me perdoe se eu sou ignorante. Mas dentro da minha casa ninguém tem plano funeral e nem quero. Quero não. Quero plano funeral na minha casa não. Um plano de saúde eu ainda quero. Agora, plano funeral na minha casa não quero não. Porque eu estou esperando o arrebatamento da igreja. Se Jesus me levar antes, quem fica vivo que se vire. Mas eu não vou antecipar minha morte, nem a morte dos meus familiares, fazendo plano funeral, coisa nenhuma. Quem fica vivo fica com problema para resolver, porque problema se resolve. E é coisa de quem é vivo, viu? Não é coisa de morte, não. Agora eu estou pensando na minha morte, vou fazer um plano funeral. Vou pagar enquanto está vivo, que eu posso até pagar alguma coisa boa para mim, eu vou pagar um plano funeral. E depois que eu morro, os outros ficam aí se preocupados porque eu já tinha pagado meu plano. Não, negativo. Plano funeral para minha casa, negativo. Está doente, eu coloco o joelho no chão. Está enfermo, eu corro para os pés de Jesus. Jesus, eu quero a cura. Jesus, eu quero um milagre. O que é meu é meu. E a morte não leva antes do tempo. Mas em Betânia, no tempo, a morte leva no tempo. Não vou antecipar o tempo, não. Não quero antecipar o tempo. Tudo é no tempo. É assim? Aquela mulher correu e disse: eu quero meu problema resolvido, profeta. Eu pedi filho? Não, né? Se eu tivesse pedido, eu já queria. Quanto mais que eu não te pedi filhos. Eu quero meu problema resolvido. Vai com Jesus. Vou nada com Jesus. Vou não, meu filho. Esse não tem visão espiritual, não. Eu tenho que pegar, procurar solução e me apegar nos pés de quem tem, de quem pode. Jesus? Não, com ele não vou não. Aí o profeta foi obrigado a ir com ela. E quando o profeta vai, Jesus já estava voltando. Passou para lá e para cá, e para lá e para cá. Aí chegou e disse assim: Eliseu, eu acho que esse cordão está fora de validade. Mas está vencido. Para servir mais não. Que vencido, Jesus. Vencido a tua fé. Fora de validade da tua fé que tu não coloca em prática, em ação, homem. Vai crer que Jeová faz. Não é impossível para Deus. Deus não tem dificuldade para abençoar, crente. Não tem dificuldade para fazer milagre. A dificuldade que Deus está encontrando para fazer milagre é encontrar quem creia. Quem creia. Sem fé é impossível, mas com fé tudo é possível. Se creres, verás a glória de Deus. Só se vê a glória com fé. Só se vê a glória com fé. Terminando, que já passei da hora. Essa mulher corre. E os discípulos dizem: volta ela, Senhor. Despede-a. Ela adora. Desce e adora. Socorre-me, Senhor. Aí Jesus disse outra coisa que não foi para humilhá-lo, viu? Foi para que os discípulos vissem uma tamanha fé que eles não tinham nem parecida. Jesus disse para aquela mulher: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos.
Aquela mulher disse: sim, Senhor, eu sei que nós gentis somos considerados como cachorros mesmo, porque somos imprestáveis. Eu digo pela minha nação que está aí, a única que reconheceu o teu senhorio foi eu. Se eles souberem que eu estou aqui, eu sou apedrejada, eu sou morta. Eu sei, Senhor, que a promessa é para os filhos, que é somente Israel recebeu esta promessa, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sabe o que ela estava dizendo? Me dá uma migalhinha dessa. Jesus estava dizendo para aquela mulher: tua fé não é fé para migalhas. Tua fé não é fé para migalhas. Uma fé tremenda, irmãos. Aquela fé que estava movendo a mão de Deus, movendo o coração de Deus. Mas a humildade era tão grande, o reconhecimento de que não era merecedora. Disse: os cachorrinhos também comem as migalhas. Me dá uma migalha tua serve. Jesus estava mostrando para os discípulos: olha, essa mulher não tem fé para migalha. Tem gente que só tem fé para migalha, viu? Porque tem gente que diz: me dá um pouquinho, pelo menos. Me dá uma coisinha, Senhor. Um carrinho nem que seja velho, arrastando por aí, né? Pelo amor de Deus, pela caridade, ou fé pobre, ou fé pobre. Senhor, fale, Senhor, pelo menos uma coisinha, um pouquinho, para mim aumentar a fé, Senhor. Depois, se eu quiser, faz mais. Irmãos, quem trabalha com suaves prestações são as lojas de ouro. Jesus trabalha com todo. Com todo. Vou pedir um pouquinho, porque tem muita gente aí pedindo, tem muita gente para receber. Eu já escutei até gente dizendo assim: ai, mas eu não orei querer incomodar Jesus com isso. Mas tu pode resolver isso, irmão? Não. Então isso é muita coisa, meu filho. Viu? Aquilo que tu não pode resolver é muita coisa. Incomoda Jesus. Jesus quer ser incomodado. Jesus